dia, pessoal. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar especificamente de uma das matérias que é mais polêmica na matéria de história aqui, né, dos assuntos de história, já que é um assunto que, apesar de ter surgido há pelo menos aí uns 150, 200 anos, ele é também um assunto que é muito atual, né? Mas para a gente não cair nos vícios, no preconceito, a gente precisa primeiro estudar o conceito, né, o que significa ou o que quer dizer a doutrina social que surgiu ali a partir do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Então, vamos começar aqui com o socialismo a partir exatamente do conceito do o que é o socialismo. Tá? Bom, primeira coisa, e isso já enquadra aí o socialismo no contexto dele, é uma ideologia que surgiu no final do século XVIII, né? Ele vai ser mais característico do século XIX, mas a sua origem é do século XVIII, como uma consequência da Revolução Industrial e das mudanças econômicas e sociais que vão acontecer a partir desse fenômeno tão importante que foi a industrialização. Não é? Então, quando eu falo de socialismo, e se eu for analisar a origem da palavra, né, eu vou chegar em alguma coisa parecida com igualdade social. Não é? A gente tem outros termos para falar a respeito disso, como sociedade planificada, não é? Ou seja, totalmente plana, não tem aqueles degraus sociais. Né? Então, a igualdade social, a ideia de que não deve haver diferença entre as classes sociais, a ideia de que todos devem ter as mesmas oportunidades e todos devem ter as mesmas chances com relação à economia, e isso vai fazer a diferença exatamente na classificação social, é a qualidade maior aí do socialismo, é a característica maior aí do socialismo, certo? Bom, para a gente começar a desenvolver esse raciocínio, eu preciso primeiro falar para vocês que o socialismo, quando ele surge como uma ideia genérica, né, lá no século XVIII, na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, ele não vai ter ali um grande idealizador. Né? Os abusos cometidos por conta do liberalismo econômico, por conta da industrialização, né, todas aquelas mudanças que a gente já viu, elas vão gerar automaticamente uma ideia contrária, vão gerar o que seria ali dentro, né, daquela dialética do Hegel, né, a antítese, não é? A antítese, né, o argumento contrário àquela exploração, vai ser exatamente o fim das classes sociais. Se a Revolução Industrial passou a deixar cada vez mais claro as classes sociais, as diferenças e os abismos entre as classes sociais, o socialismo vai surgir como um raciocínio natural, não é? A partir do momento em que eu vou questionar esses abusos. Bom, a questão é que desde o final do século XVIII, início do século XIX, eu vou ter essa ideia generalizada, tudo bem? E a partir do século XVIII, da metade do século XVIII, eu vou ter uma organização maior dessa ideia, tudo bem? Então eu vou ter dois tipos de socialismo. Eu vou ter o socialismo utópico, que vai ser aquele socialismo ideal, romântico, que vai querer pregar uma sociedade igualitária, mas não vai ter ali muito uma coesão, não vai ter ali muito uma forma de transformar uma sociedade completamente desigual numa sociedade igualitária. O socialismo utópico projeta um universo, projeta uma sociedade sem classes sociais, ok? Mas ele não vai ter ali um grande plano, uma grande execução de como chegar a essa sociedade. Por isso que a gente vai chamar ele de utópico, de irreal, não é? Porque ele parte de uma ideia que não tem como ser concretizada. O socialismo científico já é outra história. O socialismo científico vai ser idealizado ali no início do século XIX pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels, que vai ter essa grande diferença. Né? Eles vão dizer como isso iria acontecer. Não é? Não que eles estavam certos, né? A gente percebeu que isso não aconteceu. Mas eles trouxeram uma maneira, eles colocaram ali um plano, eles têm uma metodologia, uma maneira de transformar a sociedade de exploração, né, capitalista, para uma sociedade onde eu não tenho
essas classes sociais, tudo bem? Então a gente considera que o socialismo científico ele fala de mudanças que são mais práticas, mais objetivas e que são muito mais drásticas também, não é? E é por isso que a gente chama de científico, porque ele tem uma metodologia, ele parte de princípios muito mais concretos, ok? Características gerais ali do socialismo, a gente vai falar mais do socialismo científico, mas características gerais do socialismo: fim da propriedade privada, afinal de contas é a propriedade privada que cria a desigualdade entre a sociedade, entre os cidadãos dentro da sociedade, porque a partir do momento em que eu já nasci com bens, eu já nasci com riquezas, não é? Porque a minha família é proprietária daquilo, porque é uma propriedade privada, eu já saio com alguns passos na frente de quem nasce pobre, de quem nasce sem riquezas. Então, o fim da propriedade privada, o fim da concentração de riquezas faria com que a igualdade tivesse uma igualdade maior, uma sociedade tivesse uma igualdade maior e que as classes sociais também não tivessem ali tanta diferença. Bom, e pegava exatamente o fim das classes sociais pelo mesmo motivo. Né? Se eu tenho classes sociais, eu vou ter alguém mandando na outra classe. Então, é o que eles acabaram chamando de luta de classes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, nesse mesmo slide, mas o fim das classes sociais, a planificação, não é? O fim da sociedade de privilégios, e eu acho que é essa a questão que a gente precisa trabalhar aqui, porque isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, como foi pregado, por exemplo, na Revolução Francesa, né? E não aconteceu. O socialismo já gostaria de pregar uma coisa muito mais real com relação a isso. De que maneira? Sem classes sociais, eu não vou conseguir privilegiar um grupo. Tudo bem? A gente vai discutir se isso é possível ou não, ou se isso aconteceu ou não, tá bom? A questão toda é quem faria essa revolução? Quem transformaria essa sociedade numa sociedade realmente igualitária? Não é? A gente viu já vários processos, a gente viu uma questão muito importante já em outras revoluções, que é a seguinte: para eu fazer uma revolução, o que eu preciso? Não é? Uma pessoa não faz uma revolução sozinha. Não é? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de gente que me acompanhe. Né? Então, eu preciso de pessoas, eu preciso de um grupo que tem as mesmas ideias. A burguesia passou a fazer isso, e a gente viu já com muita clareza, inclusive, a questão de que os burgueses, quando precisaram tomar o poder político, eles fizeram rapidamente vários movimentos ao longo ali do século. Na verdade, começa ali no século XVIII, né? E todo o século XVIII vai ser marcado por esses processos. Né? Começa na Inglaterra com revoluções inglesas, a gente viu a independência dos Estados Unidos, a gente viu a Revolução Francesa, todos os grandes momentos onde a burguesia tentou buscar esse poder político e conquistou esse poder político. Por que é que a burguesia conseguiu fazer essas revoluções, não é? Sendo que existiam outros grupos em outros períodos da história que eram mais oprimidos, inclusive, do que a burguesia e conquistaram esse e não conseguiram conquistar esse espaço. Né? Por que a burguesia conquistou e outros grupos, como os escravos na Idade Antiga, ou os servos na Idade Média, né? Ou na colonização do Brasil também, com a mão de obra escrava, por que é que esses grupos não se uniram, não fizeram revoluções, ou se fizeram, por que elas não deram certo? Não, bom, a questão para a gente aqui vai partir de um princípio muito importante que foi descoberto pela burguesia, tá bom? E que foi bem utilizado pela burguesia para conquistar os seus objetivos, e a gente vai falar disso no próximo slide, mas eu já posso adiantar para vocês aqui que é a consciência de classe. Bom, o operário, esse agente que vai fazer essa revolução, não é? O operário, o proletariado ou o trabalhador industrial, ele é uma consequência também da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai produzir também uma nova classe social, assim como o Renascimento produziu a burguesia, não é? Como o fim da Idade Média produziu a burguesia, a Revolução Industrial vai produzir aqui o nosso operariado, não é? A diferença dos camponeses, dos servos, dos escravos, é que o operário ele vai
ter consciência de classe enxergando o que a burguesia conquistou. Tudo bem? Então, tendo agora os conceitos aqui do que seria o socialismo no geral, fazendo a diferenciação entre utópico e científico, pontuando aqui essas questões, vamos passar para o seguinte: o que levou de fato a ideia do socialismo a surgir e a ser organizada? O que antecedeu? O que causou o socialismo? Apesar de a gente já ter falado bastante sobre isso, a gente vai agora aprofundar exatamente nisso. As revoluções burguesas, como eu acabei de dizer, conquistaram por parte da burguesia um poder político para que essas burguesias, né, sejam regionais, locais ou inclusive de países, não é? Essas burguesias elas vão passar a dominar a política e vão passar a dominar o seu destino, executar manobras para melhorar a economia. Lembrando que a burguesia é uma classe que depende exclusivamente de uma economia e de uma economia capitalista. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? A burguesia, como eu já disse, ela surge no final da Idade Média, ela surge com o Renascimento, especificamente com o Renascimento comercial. E o que a burguesia vai perceber? Que quanto mais ela estudar, quanto mais ela produzir intelectualmente, maior vão ser as chances dela de se desenvolver em vários aspectos. Isso foi também o que produziu o Renascimento, isso foi também o que produziu o Iluminismo. Tudo bem? Dois grandes movimentos intelectuais, vão ter outras esferas, né? Mas dois grandes movimentos intelectuais que produziram por parte da burguesia uma grande quantidade de conhecimento, e esse conhecimento foi revertido de diversas formas para que a burguesia conquistasse aquele poder político. Tudo bem? Não só o desenvolvimento tecnocientífico, ou seja, o desenvolvimento de tecnologias, o que vai gerar de fato a Revolução Industrial, mas na verdade esse desenvolvimento intelectual gerou por parte da burguesia aquilo que a gente já falou da consciência de classe. Os burgueses se identificavam como membros de uma classe social. Eles podiam ser rivais nos seus comércios, nos seus países, etc. A questão é que os burgueses perceberam que se eles trabalhassem juntos, eles conquistariam esse poder político e eles poderiam juntos traçar o melhor caminho, privilegiando exatamente essa economia, certo? A Revolução Industrial, como a gente já colocou, ela é consequência direta do Iluminismo, ela é consequência direta desse desenvolvimento técnico-científico, e também o liberalismo econômico, que vai surgir dentro do Iluminismo e vai ser exatamente aquela ideologia que vai justificar a Revolução Industrial. Tudo bem? Então, assim, a gente já trabalhou com o liberalismo econômico, a gente já viu como ele tem alguns aspectos muito ambíguos, tudo bem? E graças a esses aspectos, graças a essa ambiguidade, graças ao antagonismo que é pregado dentro do liberalismo econômico, ele vai acabar explorando, ele vai acabar privilegiando uma classe muito específica, o que vai criar um abismo social e econômico muito grande. Então, assim, o socialismo vai surgir como uma contramedida, vai surgir como uma reação ao liberalismo econômico, porque os abusos e o distanciamento entre as classes sociais ficou muito grande na Revolução Industrial. Tudo bem? O surgimento do proletariado e as condições de trabalho e de vida desse proletariado é o que vão justificar aí uma grande adesão a esses ideais igualitários, não é? Que vão ser convergidos pelo socialismo, não só, né, vão ter outras doutrinas, mas grande parte dele vai ser aí concentrado no socialismo, porque vai ter uma ideia muito mais concreta do que outras ideologias do mesmo período. Tudo bem? Então essa exploração dessa força de trabalho, aquilo que a gente já viu em Revolução Industrial, desde a lei dos cercamentos, do aumento da criminalidade, do crescimento desordenado das cidades, do surgimento desses trabalhadores industriais e de como eles faziam as coisas, de como eles eram os agentes dessa produção e como a qualidade de vida era tão ruim, essa exploração é o que vai dar força para que os trabalhadores conseguissem olhar para a sua situação, ganhar essa consciência de classe e poder lutar contra isso. A questão toda é a seguinte: da onde veio essa consciência de classe? Quem surgiu com essa consciência de classe? Bom, foi a burguesia.
a burguesia, que foi a primeira grande classe a ter essa consciência e a precisar dessa consciência e a utilizar essa consciência de classe, serviu de exemplo. Então a burguesia criou o Renascimento, a burguesia criou o iluminismo, né? Estou trabalhando aqui a ideia de desenvolvimento intelectual mesmo, tá? Então a burguesia passou a estudar durante o Renascimento, a burguesia passou a estudar durante o Iluminismo, e esses dois movimentos, principalmente o Iluminismo, foram responsáveis, né, pelo desenvolvimento tecnológico, pela criação das indústrias, consequentemente pela criação do proletariado. Então, o operário, o trabalhador industrial surgiu exatamente da dedicação que os burgueses tinham em criar essa consciência, em aumentar essa consciência de classe social dentro da burguesia. Então, os operários aprenderam pelo exemplo da burguesia e passaram a aplicar o mesmo conceito de classe social, de consciência. Todos os operários fazem parte de um grupo que é explorado, não importa se é no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, ou no meu continente, ou no mundo, não é? E isso deu uma união muito grande a esses trabalhadores industriais. Tudo bem? Antes da gente continuar e ver de fato o socialismo e as questões específicas do socialismo científico, do Marx, do Engels, falando dos livros, dos princípios, eu acho que a gente tem aqui já bastante material para refletir e introduzir diretamente aí o socialismo científico. Tudo bem? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula eu volto para a gente concluir aí essa matéria que é tão importante e tão polêmica. Tchau para vocês!